Já, meus filhos! Eita, meus filhos! Nós dentro dessa modernidade, olha, a avó já está até se acostumando. Vocês sabem que eu desci num terreiro esses dias mesmo, e eu pedi para a moça que estava precisando ajuda, que ela entrasse nesse mecanismo de vocês para escutar um pouquinho da história da vovó. Mas olha, vocês não percebem que isso é muito exato, porque tem alguns caminhos espirituais na Terra que usam a distância para emanar luz para curar o povo, não é? Aqueles passos magnéticos, a distância. Não é assim? É a mesma coisa. Vocês estão aí e a vovó está aqui. Olha, meu filho, eu estava falando com o pai José, lá em Aruanda, e aí eu queria trazer uma história para vocês, porque o pai José disse assim: você precisa botar naquele povo o entendimento da lei da fé. Ah, é? Mas eles têm fé. Não, Maria Conga. Eles estão mudando. É claro que existe mais atribulação, né? Na vida de todo mundo da Terra. Mas eu percebo que vocês estão mudando. A vibração, logo quando a avó começou esse trabalho, ficava muito pesado. A menina tinha que depois descarregar. Mas agora a avó percebe que está tudo mais, como vocês dizem, mais afinado. Vocês estão entendendo a proposta que a avó está aqui querendo fazer com vocês. Então, quando o pai José disse que precisaria fazer o entendimento da lei da fé, eu falei, mas tá bom, né? Já que o meu tutor está pedindo, a avó vai dar esse entendimento. Sempre com uma historinha, né? E nessa época, nesse horário, é muito importante. Esse horário é muito importante. Porque quando a avó traz a ligação com vocês que estão aí do outro lado, a avó também traz o firmamento dos vossos amparadores. Então, vocês estão escutando, vocês não estão sozinhos aí. A avó está com ligação com todos os seus amparadores, para vocês poderem também conseguir firmar o que vocês desejam. E junto com os amparadores, também estão os guias, os mentores de vocês. Tudo nessa ligação. É um trabalho que não é só a avó que faz. Não é só a avó. Então, hoje você vai aprender a pedir o seu guia espiritual, o seu mentor espiritual. Hoje você vai aprender na história que a avó vai contar. Bom, vamos começar, né? Até parece que eu estou encarnada na Terra, que quando eu vivia lá na fazenda, eu juntava todos aqueles menininhos perto de mim, todos os menininhos, as menininhas de pele escura, sentava num banquinho assim, com o meu pito e começava, bom, vamos começar a nossa história. Aí os olhinhos tudo aqui esbugalhados, os ouvidinhos tudo atentos para escutar a história da vovó. Vamos começar. O dono da fazenda, o homem mais velho, eu disse para vocês que ele era bom, né? É claro que às vezes ele mandava uns negros para o tronco, mas era a lei, né? Então, às vezes ele mandava, mas ele era um homem muito bom. Ele teve muitos fios brancos, mas ele teve uma menina especial, uma filha. Ela era tão bonitinha, mas tão bonitinha, magrinha, aquele corpo tudo bem feitinho, aquele cabelo claro que vinha até assim para trás, passando, cabelo bonito, brilhante. E aí, eu apelidei ela de Rosinha, porque ela sabe, vocês conhecem aquelas rosinhas penca? Era parecida com ela, uma rosinha em penca.
Então eu chamava ela de Rosinha, aquelas rosinhas brancas, não sei se vocês já viram aí na Terra, aquelas rosinhas, que diz que até medicinal. Era parecida com ela. Miudinha, tudo bonitinho, tudo no lugar. E ela era muito dada com os irmãos de pele escura. Ela não fazia diferença de pele, não fazia diferença de cor. E a Mariazinha foi crescendo, junto com Maria Conda. A vovó sempre tratava dela, a vovó sempre ajudava ela. A vovó era como se fosse um guia espiritual na terra dela. Todos os segredos de Rosinha ela contava para a vovó. Quando eu falo de espiritual, porque, ao mesmo tempo, eu ia colocando um pouco das leis da natureza na cabeça dela. Ela acreditava, assim, no firmamento de Cristo. Mas ela começou a prestar atenção nas leis da natureza. Eu não ia falar para ela orixá, né, meu filho? Não ia dar para falar. Mas eu ia colocando na cabeça dela as leis da natureza. Eu gostava muito de Rosinha. E a Rosinha, quando ela era bem pequenininha, numa idade assim de 2, 3, 4 anos na Terra, ela tinha uns obsessores que atacavam ela. Era um griteiro só. Aí iam me chamar na senzala, eu tinha que sair madrugada dentro, entrar na casa grande para ajudar a Rosinha. Rosinha, bem pequenininha, já era molestada por obsessor. Aí que eu peguei essa predileção com ela, porque eu percebi que ela tinha um dom espiritual. E nós era assim, a avó e a neta, a avó preta e a neta branca. Ela ia comigo para a cozinha, me ajudava a fazer os docinhos de mel que ela gostava de fazer. Eram uns docinhos bem redondinhos, uns biscoitinhos de mel. Ela gostava muito. Bom, nada é paraíso na terra, né, minha gente? Até que chegou um dia, o pai dela, o velho, chegou e disse: Rosinha, eu estou preparando um homem para você. Ela ficou toda contente, porque as outras irmãs já estava tudo encaminhado. Faltava ela e mais uma outra. Então ela ficou toda contente. Ai, que bom, eu vou casar, ô vovó, eu vou casar, toda contente. Aí o velho falou: prepara uma comida bem boa, porque o futuro marido da minha filha vai chegar. Aí eu preparei, assim, com as negras, né? Aquele banquete, né? Afinal de contas, a minha Rosinha ia casar. Eu estava toda contente. Chegou o dia. Aquela mesa bonita, os negros que trabalhavam dentro da casa, tudo arrumado ao redor da mesa, a família branca, tudo já sentado. Nisso, a gente escuta o galope do cavalo. Meu coração parecia que ia pular para fora. E batia. Parecia que era filha minha mesmo. Nossa, parecia que era filha minha. Tanto que eu gostava de Rosinha. De repente, abre a porta. Meus filhos, quando aquela porta abriu, eu não sabia se eu segurava os meus joelhos que estavam dobrando, ou as minhas pernas que iam puxando, ou a minha cabeça que estava atordoada. Nesse momento eu olhei para a Rosinha. Rosinha só abaixou a cabecinha e segurou o choro. Mas era um velho. O problema não é a idade. O problema é que ele parecia, ele era o próprio carrasco. Vocês terem uma ideia da imagem que eu quero colocar na cabeça de vocês, desse futuro marido da Rosinha, ele tinha um chapelão na cabeça, um casacão de couro até o chão, aquelas botas toda suja, na cintura dele, no cinto, tinha, como é que vocês falam? Como é que vocês falam, menina? Um chicote todo enrolado na cintura dele. Aquela barba suja, ele nem se preparou.
Ele já veio da viagem e botou o pé para dentro da casa grande. O pai de Rosinha levantou, porque, afinal de contas, era um homem com muitas posses. E, antigamente, se arrumava casamento através de posses. Aí botou ele para dentro, sentou ele na mesa. Olha, meu filho, nós negros, na época, não sabia comer, não. Mas quando eu vi aquele homem velho comendo, eu não sabia se ele era igual ao cachorro ou se ele era igual os galos, que quando a gente punha ali os mil, ficava brigando com as galinhas para pegar. Olha, meus filhos, foi um entristecimento, meu coração entristeceu. Imagina da Rosinha. O pai da Rosinha não sabia o que fazer com o homem. E mostrou a fazenda, mostrou quantos negros tinha, mostrou a riqueza que ele tinha, porque, afinal de contas, o homem também tinha muita posse. Eu sei que depois desse dia, a Rosinha não era mais aquela flor, aquelas rosinhas brancas. Rosinha ficou desesperada. E todo dia ela entrava na cozinha e dizia: vovó, eu não quero casar. Faz alguma coisa, porque eu não vou casar. Minha filha, é o seu destino. Não, vovó, não posso casar. Pede para as leis natureza, eu não vou casar, porque se eu casar, eu vou morrer. Não me fale uma coisa dessa. Isso é só uma pedra. Isso é só uma pedra na sua vida. Você é nova, você é bonita. Você vai modificar tudo isso. Mas Rosinha, todo dia falava: vovó, me liberta, vovó. Mas quem era eu, meu filho? Quem era eu? Quem era eu? Eu rezei muito. Rezei para que Rosinha pudesse ter firmamento da fé. Para que ela tivesse na cabeça dela que era apenas um processo, que era uma pedra no caminho e que tudo ia passar. E chegou o dia do casamento. Fizeram aquela festança, aquela coisa maravilhosa, né, que os homens brancos faziam na terra, e Rosinha casou com o homem velho. O homem velho viajava muito, então ele acabou morando lá na fazenda. E cada vez que ele chegava das viagens dele, já casado com a Rosinha, eu não sei o que acontecia naquele quarto, não. Mas a Rosinha, ela foi perdendo a essência feminina. Cada vez que eu via a Rosinha entrando ali pela cozinha para pedir um chá, para pedir as rosquinhas, bolinho de mel, não era mais a minha Rosinha. Por mais que eu falasse, ela só dizia: vovó, me liberta, me ajuda, vovó, porque eu quero morrer. Minha filha, não fale isso, não. Não fale isso. Olha a vida que você tem, olha os seus irmãos. Você pode ter filho. Eu nunca vou ter filho desse velho. E assim, meu filho, Rosinha foi adoecendo. Primeiro, ela já dava alguns passos. Depois, nem da cama mais ela saiu. Quando eu entrava ali no quarto dela, para levar um chá, para levar, às vezes, umas ervas escondidas para limpar ela, para levar as rosquinhas de mel, ela não queria mais nada. Ela queria morrer. Eu ali, às vezes, escondida, ajoelhava e pedia: ô, minha filha, volta para a vida, volta para a vida. Isso é só uma pedra, pensa que isso é só uma pedra. Mas não teve jeito. Rosinha desencarnou com 24 anos na Terra. É coisa da vida. Meu coração ficou muito triste na época, muito triste. Me lembro, até hoje, que todos os negros da senzala cantaram, faz muito tempo que os negros não cantavam, com a força do orixá, ou Baluaê, que a Rosinha pudesse fazer uma boa passagem.
E assim, a vida na fazenda foi tomando jeito. A vida na fazenda foi se firmando. Depois de muito tempo, desencarnei e comecei a trabalhar em Aruanda. E lá em Aruanda, meu filho, nós penetra em todos os planos juntos com os socorristas. E nós penetra, eu não sei se vocês sabem, os pretos velhos, os pais velhos, as mães velhas, as pretas velhas, num dado momento que é permitido pela lei, nós desce aonde vocês chamam de umbral. O umbral, meu filho, é uma etapa, é um degrau do polo negativo. O umbral não é o fim. O umbral também não é o começo. É um estágio onde espíritos precisam passar para serem recuperados, se alicerçar no poder de Deus, para depois serem socorridos. Então, o umbral não é o que vocês pensam. Nós temos, em tempos, permissão, junto com o grupo socorrista, para adentrar no umbral. Meus filhos, vocês não sabiam não, né? Nós temos permissão para adentrar no umbral. O umbral é uma etapa. Existem outras etapas que o espírito que não consegue ascensionar para os planos de recuperação, ele fica nessa etapa. E nós, pela lei, foi permitido, junto com os amparadores, junto com o grupo socorrista, descermos para fazermos a limpeza no umbral. E o que é essa limpeza? Nós percebemos, pela luz, pela intenção, que o espírito que está ali, necessitando de alcançar uma elevação maior, nós, quando a gente percebe isso, nós socorre ele. Estava eu andando pelo umbral. O umbral, meu filho, é um lugar muito úmido. O povo diz que o inferno é fogo, né? Não é fogo, não, meu filho. Eu não sei de onde vocês tiraram se o inferno tem fogo. É claro que existem algumas etapas das trevas que tem o fogo. Mas não é esse fogo que vocês imaginam. E no umbral, ele é muito úmido. É aquela coisa meio lamacenta, aquela coisa sem ar. E quem cai ali no umbral, para sair dali, precisa ter o ponto da fé. Porque senão não é visto pelos grupos socorristas, nem pelos aqueles que vão lá, os pretos velhos, amparador, socorrer o espírito ali. É como se, quando o espírito está no umbral, ele acende uma pequena luz. É bem assim mesmo que acontece, para vocês entenderem. Aí nós vê de distância, nós estamos andando no umbral, a gente vê à distância aquela luz. E ali ele é socorrido pelo plano de recuperação. É tudo muito perfeito. Estava eu ali, andando, caminhando. De repente, eu passei por um espírito que eu senti uma afinidade, mas estava sem luz. Quando eu me virei para ver quem era? A minha Rosinha, meu filho. Ela estava ali, deitada, com a cabeça ali, num monte de emaranhado de teias energéticas. Quando eu vi aquilo, nós não pode fazer nada. O espírito que tem que vir até nós. Mas aquela minha afinidade foi tão grande que eu me aproximei. Emanei em radiações de luz para aquela teia energética negra do umbral pudesse se desmanchar e que ela pudesse perceber o que ela estava ali para vivenciar o povo da luz que estava no umbral. Meus filhos,
ela parecia um ser sem energia nenhuma, magrinha, 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 magrinha. Olha, meu filho, não dá nem para mim descrever como ela estava. Aquela forma, aquele formato da fisionomia daquele espírito estava seco. E eu ali emanando, 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 mas nada, meu filho. Ela não sentiu nada. E ela repetia: vovó, me liberta, vovó, me liberta. Nesse momento, eu pedi para um dos socorristas que em pouco tempo me contasse como estava a situação daquele espírito. E ele me disse: já fazia, pelo tempo da Terra, muitos anos que ela tinha desencarnado e estava naquela situação. E pedindo ajuda para uma avó. Aí um outro socorrista disse: nossa, eu não sabia que era a senhora que ela estava chamando. Nem eu sabia, meu filho. Eu acho que eu vim aqui por uma lição. Mas nós não podemos fazer nada. Eu vou voltar para Aruanda. E lá em Aruanda fizemos uma corrente de fé. Para que não só ela e todos os outros espíritos que tivessem no umbral pudessem acender aquele ponto de luz, aquele ponto de fé. Muito tempo se passou, meu filho, muito tempo se passou. Novamente, foi permitido que nós descesse no umbral para ver a luz e para socorrer todos aqueles que ascenderam no firmamento divino para irem para os planos de recuperação. Novamente, no mesmo lugar, do mesmo jeito, estava a Rosinha. E pior, ela já estava fazendo parte daquelas teias energéticas negras. Continuei fazendo socorro dos outros espíritos ali, e ali me acendeu uma luz, uma ideia. Voltei ali para o espírito de Rosinha, e nas minhas mãos eu plasmei as rosquinhas de mel que ela tanto gostava. Nesse momento, o amparador, os socorristas disseram: vó, se não der certo, nós não podemos interferir. Meu filho, é só por algum tempo. Ela precisa sentir o que ela mais gostava na Terra. Mas como, vó? Se ela não sente a senhora, como ela vai sentir um alimento da terra? Vamos tentar, meus filhos, vamos tentar. Me aproximei da Rosinha, plasmei as rosquinhas de mel. E aquele aroma de mel chegou até ela. E aí ela levantou, estremeceu e chamou: vovó, vovó. Ela não conseguia ver a vovó. Vovó, vovó. Ela não conseguia. Meus filhos, eu vou falar uma coisa para vocês. Naquele dia, por conta que eu estava no umbral, o meu coração entristeceu muito. Nossa, a vovó ficou tão triste aquele dia, porque percebeu o quanto o espírito, se quisesse, pudesse se firmar no encontro divino. Mas o espírito precisa querer. O espírito precisa se libertar do passado, das coisas da terra. E quanto mais ela falava a vovó, mais aquela imagem das rosquinhas de mel que eu tinha plasmado em minhas mãos foi desaparecendo. Nesse momento, nós escuta um estrondo muito forte no umbral. Todos os amparadores circularam nos mediadores de luz, circularam nos pretos velhos e disseram: é hora de partir. Eu tentei. Alguma coisa estava acontecendo ali. E aí, meus filhos, eu voltei para Aruanda, porque algo muito forte ia acontecer no umbral. Cheguei para o Pai José e contei a história. Pai José, nós precisamos ajudar. Olha, Karma, estamos em Aruanda. Retira esses resíduos
do polo de baixo, karma. Nós vamos conversar agora com o outro guia espiritual para você entender o que está acontecendo. Quando nós estávamos firmando o socorro de Rosinha, isso eu escutando de um outro guia espiritual, a Rosinha começou a querer ascender para a luz. Quando ela começou a ascender para a luz, quem que viu ela? O povo lá de baixo, abaixo do umbral. E quem era o povo lá de baixo? Um ser que a avó não vai dizer o nome, mas que estava acorrentando o ex-marido da Rosinha. E o ex-marido da Rosinha queria ter ela de volta de qualquer jeito. E esse ser, que eu não vou falar o nome, estava fazendo do marido da Rosinha um escravo nas trevas. Então, quando nós começamos a fazer o trabalho de resgate da Rosinha, ela aumentou uma pequena vibração. E aí ela foi vista pelo povo lá de baixo. Aquele estrondo que escutamos no umbral era o povo chegando. Eu peguei e falei, o que nós vai fazer agora? Pai José disse, a lei da fé. A lei da fé. Diante disso, assentei meu corpo espiritual e deixei a lei da fé trabalhar. Até uma nova oportunidade de descer no umbral. Num dado momento, depois de um tempo, descemos no umbral. E no umbral, meus filhos, eu comecei a procurar aonde estava o espírito de Rosinha. E ela estava ali, do mesmo jeito. A luz que acendia no peito dela não era uma luz branca. Era uma luz que entoava amarelo para vermelho, para vocês entenderem a cor espiritual. Para vocês chegarem mais próximo dessa cor espiritual. Amarelo para vermelho. Essa foi a proteção dela para que um círculo se firmasse, para que aquele que eu não vou dizer o nome, capturasse ela, para que o marido, o ex-marido de Rosinha, escravizasse ela. E ela estava ali, não mais deitada, mas com aquela pequena luz no peito, mas não dizia mais, vovó, vovó, me liberta. Ela estava ali parada. Eu falei, agora é a hora. Agora é a hora que nós vamos socorrer a Rosinha. Emanamos irradiações de luz. No firmamento da tríade, no firmamento da força espiritual da tríade sagrada. Eu e mais 2 espíritos da luz emanamos na fronte do espírito de Rosinha para que ela pudesse se elevar. Mas ela precisava falar a palavra mágica. A palavra que abre os portais da fé no astral. Ficamos ali. E se ela não dissesse, todo aquele trabalho ia cair por terra novamente, meus filhos. Esperamos. Quando eu achei que Rosinha não ia soltar a palavra mágica, no mental dela cresceu, meu Deus, Pai Celestial, que é firmado em todas as forças humanas, socorre, meu Pai. E nesse momento ela começou, Ave Maria, cheia de graça. Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. No final, meu filho, desse amém, a vovó, lágrimas saíram, porque mais um espírito adentrou na vibração dos planos de recuperação. Me retirei, porque eu já sabia que o que nós fizemos ali foi pela lei da fé. E Rosinha, quando era para estar perdida, para aquele que eu não vou dizer o nome,
ela encontrou o outro polo que na vida ela não conseguiu encontrar. E ela foi socorrida. Adentrou nos planos de recuperação para trazer a consciência da nova existência, da nova verdade. Meus filhos, quando eu cheguei em Aruanda, aquela oração ecoada no umbral se firmava por todos os meus canais espirituais, mas era uma oração pela voz da Rosinha de agradecimento. Como o Pai é maior, é tão bondoso, como o Pai maior é tão perfeito, como o Pai maior, meus filhos. Ele é magnânimo em todos os sentidos, não só sentidos humanos, como vocês conhecem ele. Eu cheguei, papai José, me banhada de luz e pedi para ele, Pai José, que o vosso poder sempre acenda essa luz dentro de mim, para que eu possa sempre servir essa grandeza, essa força desse Pai maior. Meus filhos, a lei da fé reporta que cada um de vocês precisa acender esse firmamento divino. Nós sabemos de todos os processos que você passa. Eu sei que você está muito preocupada com a vossa filha. Eu sei que você está muito preocupada do que vai acontecer com a vossa filha. E eu sei também, minha filha, de todos os processos que ela passou quando pequena, mas ela tem mediunidade. E se ela não acender essa luz no peito, nem se o Pai maior irradiar a maior luz para ela, ela não vai poder deixar de passar pelo processo. Eu sei que você, como mãe, sente o seu coração apertado, como vovó na terra também. Mas sabemos que tudo é perfeito, que tudo que acontece na vida tem um porquê. E só vocês podem entender o processo através da lei da fé. A lei da fé, meus filhos, não é apenas fazer uma oração. É confiar na oração. É confiar na oração. Porque naquele momento que eu levei para a Rosinha, que eu plasmei as rosquinhas de mel, naquele momento ela acreditou. Ela acreditou em algo diferente de tudo aquilo que ela estava vivendo no umbral. E ela ficou ali, acendendo aquela luz entre amarela e vermelha, e ficou por muito tempo. Vocês terem uma ideia de tempo, meus filhos, às vezes passamos, vocês entenderem, muitos anos sem descer no umbral. Muitos anos. A gente não vai todo dia socorrer o povo. Vocês pensam que nós vai todo dia, toda hora a gente desce lá para socorrer? Não. Porque tem que alicerçar a fé. E quando nós desce, em tempos, nós plantamos uma semente. Cabe ao espírito enraizar a semente para ser resgatado pela luz. E a Rosinha, quando ali sentiu uma outra densidade, não foi por conta das rosquinhas de mel, meu filho. Ela trouxe uma lembrança e ela percebeu que ela não vivia mais naquele passado, que ela era um espírito desencarnado, que ela estava numa outra realidade. Quando ela percebeu isso, ela começou a fazer a ascensão, com dificuldade, eu sei, com muita dificuldade. Mas ela não apagou a luz. E foi essa luz que protegeu ela daquele que eu não vou falar o nome. E aquela luz ficou firmada até que nós voltou de novo para socorrer a Rosinha.
Vocês são muito imediatistas. Vocês são muito imediatistas. Vocês fazem as orações e querem que as coisas aconteçam muito rápido, muito rápido. Só que a lei da fé traz para vocês a ação interna necessária da crença. Já que eu rezei, já que eu pedi, já que eu implorei, já que eu ajoelhei, eu vou confiar. Porque a lei da fé está ligada ao tempo. A lei da fé está ligada ao tempo. Quando você faz um pedido na terra, meu filho, ele se firma como uma onda muito grande. Vai se firmando aquela onda, aquela onda, aquela onda, até que quebra em cima de você, banhando você de luz. Mas leva um tempo para essa onda se firmar. Leva um tempo para essa onda crescer, pegar o volume da luz e ir até você. Essa lição de Rosinha aconteceu há muito tempo. Hoje, quando eu desço para fazer o socorro, hoje são outras situações. Não é mais como era antigamente. Agora a gente vê o povo lá de baixo muito mais fácil para socorrer. Meus filhos, parece que essa humanidade de vocês, esses novos homens que estão na Terra, têm muito medo. E o medo também é uma grande porta para entrar a fé. Então, é uma passagem, uma pequena passagem. Não se fica como era há muito tempo. Como diz o pai José, tudo está se transformando, está se moldando. E assim, nessa passagem pequena pelo umbral, a gente está socorrendo muito espírito. Não era como era antigamente. Até porque, meu filho, tudo muda. Mas todos aqueles que caem no umbral, eles precisam ser alimentados pela fé. E quando eu digo alimentado pela fé, é justamente acreditar num bem maior. Num bem maior. Às vezes a avó vai até a moradia de vocês e percebe as irradiações dos pensamentos de vocês. E vocês têm uma irradiação muito repetitiva. Muito repetitiva. E às vezes vocês fazem as orações e vocês não percebem que vocês não conseguem albergar a luz justamente por conta do pensamento repetitivo, que nem a Rosinha. A Rosinha ficou a vida inteira dela pedindo para a vovó libertar ela. A Rosinha desencarnou e continuou pedindo para a vovó libertar ela. Pensamento repetitivo. Muito pensamento repetitivo. E vocês não percebem que vocês pensam. É igual aquela dona de casa que fica todo dia limpando a casa. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E só faz isso. Imagina como está o pensamento dela. Às vezes vovó entra nessas moradias e tenta limpar um pouco de pensamento. Mas não tem a lei da fé. E aí começa a botar a culpa nesse, botar a culpa naquele, botar a culpa naquele. Sendo que é a pessoa que é a grande culpada. E às vezes, vocês precisam entender que a lei da fé, ela é ligada ao tempo, mas também, principalmente, ao que vocês precisam fazer como lição. E a lição da Rosinha era casar com o homem velho. Às vezes a sua lição é você estar perto dessa pessoa que você está. Às vezes a sua lição é você estar do jeito que você está agora.
Mas isso não quer dizer que a lei da fé não vai adentrar para trazer a mudança que você precisa. A história da Rosinha, meu filho, me trouxe um aprendizado muito grande em Aruanda. Vocês precisam tirar os limites da cabeça. Os pretos velhos, eles descem, eles sobem, eles descem, eles sobem. Quantas vezes for necessária para ajudar o povo da terra. E principalmente os espíritos que precisam alcançá-los. Principalmente os espíritos que precisam alcançá-los. Hoje, meu filho, hoje, amanhã e depois, 3 dias. O que eu quero que vocês façam? Vocês ter essa conexão com o guia espiritual. Essa conexão da lei da fé. O que eu quero que vocês façam? Não é com a vovó Maria Conga. Vocês estão entendendo? Não é com a vovó. É a conexão com o seu guia espiritual, aquele que você acredita. O que a vovó quer que vocês façam? Eu quero que vocês peguem uma xicrinha branca. Tá? Pode ser essa que você tem aí na sua casa. Pode ser essa aí mesmo. Pega uma xicrinha branca, bota 3 colheres bem cheias de café. É o café. O pó de café. 3 colheres bem cheias de pó de café. Bote lá as 3 colheres. Depois você vai fazer o quê? Você vai pegar e vai botar água bem quente. Bem quente, bem quente. Depois que você botar a água bem quente, do lado você vai acender uma velinha branca. E você vai rezar, presta atenção, você vai rezar a oração que você quiser. Você está entendendo? Mas enquanto você for preparando o café na xicrinha, não é para coar não, hein? Não é para coar. É uma xicrinha com 3 colheres bem cheias de pó de café, bota água quente. Quem não puder acender a vela, não precisa acender, só deixa lá a xicrinha. Tá bom? E aí vai rezar a oração que eu sei intuir. Por 3 dias. 3 dias. 3 dias. Assim, um dia encarreiradinho no outro. O que vai acontecer? O café, ele é o firmamento ancestral. Ele é o firmamento ancestral, o café. E nós vai, junto com os outros guias espirituais, penetrar nos seus firmamentos, penetrar nos seus chakras espirituais, para trazer um pouco mais de firmamento dos seus guias espirituais. Você vai sonhar, você vai escutar, você vai sentir, você vai ter força e você vai ter fé. A avó está dando a rosquinha de mel para você. Esse café é a rosquinha de mel. Você está me entendendo? Então, é um dia encarreirado no outro. E essa rosquinha de mel que a avó está dando vai acender uma luz. Vai acender uma luz. Só que cabe a você ampliar essa luz. Ampliar essa luz. A partir daí, você vai começar a penetrar na lei da fé. E como você penetra na lei da fé? Aumentando a força da luz. Tá bom, meu filho? Essa avó já vai embora. Mas essa avó já vai embora sabendo que você entendeu o que é a lei da fé. Faça o firmamento da xícara, das 3 colheres bem cheias de pó de café
e a água quente. E que vocês possam se firmar nesse poder sagrado da fé, na união, na conexão dos vossos guias espirituais. Quem puder acender a vela, acende. Quem não puder, é só botar o toquinho branco, a vela branca. Tá bom, meu filho? A oração que vier do coração, como Rosinha fez. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Salve, meu filho. Salve, meu filho. Salve.